Deus colocou algo no meu coração para eu compartilhar aqui essa noite. E eu amo quando Deus traz algo que eu acredito ser específico. Algo específico para pessoas aqui nesse lugar. É uma mensagem que eu não preguei antes, não preguei lá em Brasília. Mas enquanto eu vim, o Espírito Santo ministrava isso ao meu coração. E eu tenho a plena certeza de que alguém Deus trouxe essa noite para escutar essa mensagem. Deus quer falar com você. E a minha missão hoje é fazer com que você saia por essas portas banhado de uma revelação sobre a bondade de Deus. Como o nosso Deus é bom, como o nosso Deus é incrível, como o nosso Deus é surpreendente, como o nosso Deus é incomparável, como o nosso Deus é muito melhor do que você merece, do que eu mereço, como o nosso Deus ele age no inesperado, como o nosso Deus ele nos alcança quando nós mais precisamos e quando nós menos podemos barganhar com Ele. Como Deus é bom demais, a bondade de Deus. Eu quero que você possa voltar para casa extasiado com a bondade do Senhor. Então, se você está com o coração aberto para a palavra, eu quero te convidar a orar comigo, pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Pode ser assim? Então ore comigo. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te pedir que nos próximos minutos a Tua palavra fale conosco. E ela fale de uma maneira tão especial, Senhor. Ela fale de uma forma, Pai, que nenhum de nós possamos sair desse lugar da mesma forma como entramos. Ó Deus, eu oro que o Teu Espírito opere, porque não estamos aqui, ó Deus, diante de uma palestra, estamos aqui diante, ó Deus, da Tua voz. Fala, Senhor, ó Deus, faz as estruturas do nosso coração estremecer, liberta-nos com o poder da Tua verdade, Senhor. Quebra em nós, ó Pai, tudo aquilo que nos impede de viver o Teu melhor, de desfrutar do Teu máximo, Senhor. Eu oro que vida caia sobre nós, eu oro que uma chuva de entendimento banhe cada coração, eu oro que o Teu amor inunde cada pessoa, em o nome de Jesus. É o que nós queremos, é o que nós precisamos, Paizinho. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê, você pode dizer bem forte amém. Amém. Se você tem Bíblia, abra comigo Gênesis capítulo 14. Gênesis 14, eu quero ler com você do versículo 17 ao versículo 20. E em seguida eu vou ler com você uma passagem do Novo Testamento, Hebreus capítulo 5, do verso 7 ao 10, mas eu começo com Gênesis 14, versículo 17, a Bíblia diz: voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam afiliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo que tinha. Hebreus capítulo 5, versículo 7 ao versículo 10, a Bíblia diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Versículo 10: sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Eu tenho um hábito quando eu leio a Bíblia. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu gosto de procurar Jesus. Não importa o versículo, não importa o capítulo, não importa a frase. Eu tenho essa convicção muito clara de que todas as estradas da Bíblia convergem para um destino: Jesus Cristo. Jesus, ele é a forma final. E ele é a forma daquilo que todo o resto é apenas uma mera sombra. Toda compreensão da Bíblia, ela vai findar em Jesus.
E ela vai começar em Jesus. Então, é impossível você ter uma leitura correta da Bíblia removendo a cruz e a ressurreição das tuas lentes. Jesus é a explicação de tudo. Quando você lê uma parte e você não entendeu o que aquilo significa, você vai falar com você mesmo: eu só sei que Jesus é a resposta. Jesus, Jesus, Jesus. E nesse texto de Gênesis capítulo 14, você não precisa nem fazer muito esforço para perceber Jesus nele. Porque Gênesis capítulo 14 é um dos momentos que Jesus aparece de uma maneira assim muito especial no Antigo Testamento. Você sabe da história que Jesus, ele só nasce de Maria no Novo Testamento. Mas aqui, Jesus, ele vai aparecer para Abraão, naquilo que os teólogos chamam de uma cristofania. É uma aparição de Jesus antes da sua encarnação. E nós sabemos que Gênesis 14 é uma aparição de Jesus, porque aqui em Gênesis 14 o tal do Abraão, ele encontra um homem que é ao mesmo tempo rei e ao mesmo tempo sacerdote, chamado Melquisedeque. Diga comigo, Melquisedeque. Melquisedeque é um sacerdote. E Hebreus capítulo 5, no texto que nós lemos, fala que Jesus é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Jesus não é um sacerdote da ordem dos levitas, da ordem dos filhos de Arão. Não, não é. Jesus é um sacerdote da ordem desse homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque, ele tem um sacerdócio, olha que interessante, que só aparece aqui na Bíblia. Você não vai encontrar o tal do Melqui em outro lugar na Bíblia. Melqui só está aqui. Ele só aparece em Gênesis 14. Você não encontra outro texto. Ele aparece aqui e ele desaparece aqui. Na verdade, a impressão que dá quando você lê Gênesis é que o Melquisedeque, ele brota do chão, porque ele não tem ascendência nem descendência, ele não tem origem nem destino, ninguém sabe de onde ele veio nem para onde foi, ele aparece. A Bíblia está falando sobre a vida de Abraão, de repente, está lá, Melquisedeque surgiu. Então esse Melquisedeque, esse sacerdote aqui, ele interage com Abraão de uma maneira muito única. E eu queria que você entendesse, escuta isso, eu queria que você entendesse que o sacerdócio de Melquisedeque, ele fala para nós sobre o sacerdócio de Jesus, sobre a pessoa de Jesus para nós, quem Jesus Cristo é para nós. Então hoje, se você quiser um título para a mensagem de hoje, eu não estava muito criativo, então o único que eu consegui arranjar foi, e esse é o título: o sacerdócio da bondade. Melquisedeque fala para nós que o sacerdócio de Jesus, escuta bem, é o sacerdócio da bondade. É um sacerdócio diferenciado e hoje você vai entender isso. Eu quero falar para você alguns aspectos desse sacerdócio. Você vai começar a entender como Jesus Cristo é bom para conosco a partir de Melquisedeque. Então, se você tiver com a sua Bíblia em Gênesis 14, é lá que nós vamos ficar a maior parte do tempo. Gênesis 14, do 17 ao 20. Eu quero que você olhe para Melquisedeque. Toda vez que você olhar para Melquisedeque, você pense em Jesus. Então faça um ensaio comigo. Toda vez que eu citar Melquisedeque, você vai pensar em quem? Jesus. Toda vez que eu falar Melquisedeque, você vai pensar em quem? Jesus. Quando eu citar Melquisedeque, quem é que vai vir à tua mente? Jesus. Porque Melquisedeque é Jesus, Jesus é Melquisedeque. Perfeito? Então pronto. Então vamos entender um pouco sobre esse sacerdócio da bondade. A Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 14 que o tal do Abrão, ele vinha de um conjunto de batalhas, um conjunto de lutas. A Bíblia fala que Abrão, ele precisou vencer 5 reis, porque o sobrinho dele Ló havia ficado cativo lá em Sodoma, devido a um problema que aconteceu, e para livrar o sobrinho, ele entra naquela guerra. Ele vence 5 reis, ou seja, não foi pouca batalha, mas ele vence. E quando ele volta dessas vitórias, olha só, no meio do caminho, não estava na agenda dele, ele não havia programado, o Melquisedeque aparece no meio dessa jornada e começa a interagir com Abraão. A primeira coisa, escuta o que eu vou te falar, a primeira coisa que eu aprendo no sacerdócio de Melquisedeque, e que se aplica totalmente a Jesus Cristo, é que Jesus é aquele que revigora a força do cansado.
Jesus revigora a força do cansado. Talvez você diga assim, mas João, calma aí, vamos lá. Abraão, ele está vindo de vitória. Quem vem de vitória, com certeza tem que estar pulando, tem que estar celebrando, com certeza está bem. Deixa eu te falar uma coisa, vitória custa. Ter vitória te fadiga. Você não apenas perde quando você é derrotado. Escuta isso, toda vitória implica em perdas. Se você está vencendo em alguma área da tua vida, só você sabe o preço que você tem pago. Só você sabe as perdas que você tem passado. Porque para passar em um teste você vai ter que perder sono. Porque para passar em uma prova você vai ter que perder alguns momentos. Porque para poder conquistar alguma coisa, realizar alguma coisa, algo fica no meio do caminho. Só você sabe dos sacrifícios, das renúncias, do suor, das lágrimas. Só você sabe. Então é fácil olhar para alguém que vem de um lugar de vitória e já assumir que esse alguém está maravilhoso, está perfeito, quando na verdade não. As vitórias nos cansam, as vitórias também nos maltratam, as vitórias também nos sugam, as vitórias também nos drenam, as vitórias também nos abatem. Você entende? A questão não é se a batalha vai ser fácil ou não. Na vida a gente tem que olhar e tem que fazer a pergunta, se essa batalha vale a pena eu entrar, se essa batalha vale a pena eu lutar, qual é o ló que eu estou buscando resgatar nessa batalha? Porque por uma família vale a pena qualquer batalha. Porque por um filho vale a pena qualquer batalha. Porque por uma pessoa vale a pena qualquer batalha. Porque por um casamento vale a pena qualquer batalha. Porque por um amigo, por uma pessoa que precisa de Jesus, vale a pena qualquer batalha. A questão não é quão fácil, quão difícil, não. É perder, tem as suas complicações. Ganhar, vencer, também tem as suas complicações. Também tem os seus obstáculos. A questão é se vale a pena. A minha questão é se você tem vencido guerras que valeram a pena você entrar nelas. O meu ponto é se você tem entrado em embates, em enfrentamentos, que no final você faz um balanço e você diz, eu perdi, mas eu ganhei mais do que eu perdi. Eu ganhei mais do que eu perdi. Gente, escuta uma coisa, sonho grande não está de promoção. Sonho grande não está de promoção, não está assim, compra um, leva dois, não está. Não está, essas fórmulas que querem vender por aí, não é fácil, é só você pensar positivo assim, fazer um sinal assim, um negócio assim, tá, e você vai conseguir, vai não. Você vai ter que ralar, a gente vai ter que ir atrás, a gente vai ter que buscar, nós não encontramos para a grandeza que Deus tem para nós, para o destino que Deus tem para nós, atalhos, não tem isso. E é isso que Abraão ele tá vivendo. Gente, esse Abraão aqui, ou Abrão como o texto chama, porque ele ainda era Abrão, ele não é o de Gênesis 12, empolgado, que chega lá diante de Deus, ouve a voz dizendo, sai da tua terra, vai lá viver o que eu tenho para você. Não, Abrão de Gênesis 12 está cheio de energia, Abrão de Gênesis 12 está com um tanque lotado, está empolgadíssimo para aquilo que ele vai viver. Que foi? Deus me deu promessa. E eu vou ter filho com essa mulher, está tão velhinha, mas vai dar certo, Deus me deu uma promessa. Abrão de Gênesis 12 é um Abrão cheio de vida. Abrão de Gênesis 14 é um Abrão cheio de marcas. É um Abrão cheio de cicatrizes. Você não passa por 5 reis e sai ilesos. Vamos lá, olha aqui para mim, você não passa por uma complicação familiar e sai ileso, você não sai, você está entendendo? Você não passa por uma crise no casamento, por uma crise financeira, por um problema na tua vida e sai do outro lado com a cara bonita e maravilhosa. Não tem como, não. Eu tenho para mim que no céu vai ser só gente remendada. Não é não, pastor? No céu vai ser só gente remendada. Mas a boa notícia é porque quando a gente chegar no céu, a gente vai olhar e a gente vai falar assim, pensaram que ia acabar comigo e não deu certo, eu estou inteiro aqui, eu estou costurado aqui, era para eu ter ficado no meio do caminho, mas eu cheguei inteiro, eu cheguei melhor do que eles pensaram, eu durei mais do que eles acharam, Deus me trouxe até aqui. É aí que você olha e você diz assim, rapaz,
5 reis, mas valeu a pena. Valeu a pena. Olha aqui. Aí quando Abrão volta dessas vitórias, cansado, porque vencer cansa, porque conquistar cansa também. Quando ele chega lá, está lá quem sabe pensando, estou doido para chegar em casa, para ver se a Sarinha faz um jantar. Deixa, amor. Foi Deus que falou, a Bíblia está lá, escrito. E aí, de repente, Melque surge, Melquisedeque. E Melquisedeque traz pão e vinho. Traz pão, traz vinho. Traz aqui para mim. Traz rápido. Naquele momento eu fico pensando assim, Abrão, depois das vitórias, Melquisedeque, com pão e com vinho, oferecendo para ele uma refeição. E aí, como é que vai ser? O que é que a gente vai fazer? Meu amigo Samuel, me ajude aqui. Hoje você tem a sorte de eu colocar você num papel bom. Você vai ser Melquisedeque. Então se assente. Eu penso, Abrão, será que eu vou e como com Melquisedeque? Ou não? Melquisedeque, a Bíblia não diz, mas acreditamos, já estava comendo antes. Não é verdade? Pois então, olha aqui para mim. Você diz, João, mas que dúvida, hein? Parar para comer com Melquisedeque? Ou continuar a jornada? Com certeza é uma dúvida. Porque provavelmente alguém deve ter chegado já para falar, Abrão, os 5 reis aí já estão se organizando. O pessoal está, é melhor tu fugir, é melhor tu correr, é melhor tu dar um jeito de se distanciar o máximo possível daqui. E Abrão, não, eu vou tirar um tempo para comer com Melquisedeque. Não, Abrão, você não está entendendo. O pessoal pode chegar até você, matar tudo que você conquistou. Não, mas eu vou tirar um tempinho aqui para comer com Melquisedeque. Abrão, sua vida está em perigo. Eu vou tirar um tempo para comer com Melquisedeque. Escuta, se você quer estar renovado, se você quer se reabastecer, se você quer recomeçar, se você quer ir além, se você entende que sim, grandes vitórias já vieram, mas você entende que há uma jornada muito maior à frente de você, deixa eu te falar uma coisa, você vai ter que parar para comer com Melquisedeque. Não tem jeito. Você vai ter que parar para comer com Melquisedeque. Você está dispensado, Melquisedeque. Fique à vontade. Pronto. Deus abençoou, pronto. Maravilha. Agora você pode descer. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente aqui nesse lugar que eu sei a corrida que você já passou, mas Deus está falando assim para você, é hora de você pausar. Pausar não é parar. Pausar é parar para fazer um pit stop. Pausar é Deus tirar um tempo com você para Ele fazer um alinhamento, Ele calibrar os pneus, Ele colocar combustível. Escuta, é o atraso que faz você terminar. Deus está falando com gente aqui, escuta uma coisa, se você não parar para comer com Melquisedeque, quando eu oro eu como com Melquisedeque, quando eu adoro eu como com Melquisedeque, quando eu busco a Deus eu como com Melquisedeque, quando eu venho para a igreja eu como com Melquisedeque. Se você não tem tempo para parar para comer com Melquisedeque, você não vai chegar no final. Quando eu nadava, isso faz muito tempo, começo da minha adolescência, eu fui lá nadar. E aí eu aprendi uma coisa. O professor dizia assim, João, vai, passa abraçada, vai lá, nada o crawl. Melhor do que creu. E aí eu ia lá, passando a minha braçada. Sendo que toda braçada que eu dava,
eu olhava para cima para poder dar aquela respirada. Então era uma abraçada, uma abraçada, uma abraçada. Aí o professor parou, olhou. João, você não pode, a cada abraçada você dá uma respirada. Não é assim que funciona não. Meu filho, você vai e coloca a cara dentro dessa água. Eu disse, tá bom então vamos lá. Coloquei a cara dentro da água, eu fico roxo, mas eu chego lá no final. Abraçada, 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 quase asfixiado. Chegou lá um cadáver. O professor João, é um equilíbrio, nenhum extremo nem outro. Não é toda abraçada respirar, mas também não é nunca respirar. Você tem que revezar, dá uma abraçada, dá duas, dá três, respira. Uma abraçada, duas, três, respira. Uma abraçada, duas, três, respira. Eu aprendi na nossa vida é a mesma coisa. É uma luta, duas lutas, três lutas. Eu respiro Deus. Uma luta, duas lutas, três lutas. Eu respiro a presença de Deus. É um momento, é um dia, é uma manhã. Eu respiro a presença de Deus. Nós precisamos respirar a oração, a presença, a glória de Deus, para que possamos chegar no final. Nem tão para trás, mas também não asfixiados. Você entende? Para comer com Melquisedeque. Porque quando você para comer com ele, é impressionante o que ele faz. Você tem a sua força revigorada. Ei, deixa eu te falar, eu sei que tem pessoas aqui nesse lugar que você está precisando de um renovo de Deus. Você está precisando de um renovo nas suas forças, um renovo aqui dentro do teu coração. E eu quero declarar sobre a sua vida, que a mesa de Melquisedeque está disposta para você, para renovar você, para te dar força. Porque a minha Bíblia fala em Isaías, que Deus é aquele que renova a força daquele que está cansado, e faz ele subir como águia, e faz ele subir e correr e não se cansar, e andar e não se fadigar. Esse é o nosso Deus. Há uma promessa de renovo para nós. Há uma promessa de força nova para cada um de nós. Eu acho interessante porque Melquisedeque ele oferece, acho isso lindo, ele oferece para Abrão pão e vinho. Isso lembra você de alguma coisa? Lembra você da ceia. E a ceia lembra você da cruz. E a cruz lembra você do está consumado. E o está consumado lembra você de uma coisa, que a batalha mais dura e a luta mais complicada, Jesus já venceu há 2000 anos atrás. E se a cruz já venceu a maior batalha, o resto é só fichinha, porque a cruz é o prenúncio de que eu já venci no final. Toda vez que eu ceio, Gil, é isso que eu tenho que trazer à minha mente. Toda vez que eu como do pão, toda vez que eu bebo do vinho, é um momento de falar assim, sabe de uma coisa? Obrigado, Jesus, porque no final eu já venci. Obrigado, Jesus, porque por causa do teu sangue, por causa do teu corpo, no final, eu já venci. Simples assim. Ele é aquele que renova a força daquele que está cansado. Abraão só parou porque Melquisedeque o parou. E Deus está parando você para um pit stop do seu coração, para lembrar você do pão e do vinho, quebrado e derramado pela sua vida na cruz. A segunda coisa, escuta bem isso que eu aprendo também, aqui com Melquisedeque, do sacerdócio dele, é que ele oferece comunhão. Ele oferece comunhão porque a refeição, pega isso por favor, é uma desculpa para a comunhão. A refeição é uma desculpa para a comunhão. Ele não está aqui apenas oferecendo um alimento. Na antiguidade, os reis, quando convidavam alguém para comer, eles estavam convidando aquela pessoa para um tempo de relacionamento e comunhão, para um tempo de intimidade. Eu posso falar para você que Deus não quer apenas um segundo, não quer apenas um instante, Ele quer um relacionamento contigo, Ele quer uma comunhão com você. Comunhão é a maior honra que o ser humano pode ter, é ser amigo de Deus. Comunhão é desfrutar da melhor experiência que o ser humano pode viver, a presença de Deus. Comunhão é entrar no diálogo mais poderoso do universo, a oração. Comunhão é habitar no lugar mais seguro que existe, a sombra do Onipotente.
onde 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido, porque pelas asas dele eu estou coberto. Isso é comunhão. Não troca momento por comunhão. Não acha que momento dá conta da sua vida espiritual. Você precisa de comunhão diária. Comunhão diária. Eu vou falar uma coisa aqui para você, eu espero que não te choque, mas eu sei que você tem maturidade para compreender o que eu vou falar. Escuta bem, Jesus não morreu pela sua presença no culto, Ele morreu para que o culto esteja presente em você. E vir ao culto não é importante? Importantíssimo. Desde que eu sigo Jesus, eu não me lembro domingo fora da igreja. Não me lembro de me ausentar do culto. Mas culto é meio. O nosso pastor nos ensina, igreja é meio para a comunhão, é meio para o relacionamento com Deus. Jesus não morreu só para você aparecer no culto, Ele morreu para que o culto apareça segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de madrugada, de manhã, toda hora, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, na sua vida. Comunhão. A terceira coisa que eu aprendo aqui com o sacerdócio de Melquisedeque, se aplica a Jesus, é que esse é um sacerdócio, olha só, que abençoa extravagantemente. Quando Melquisedeque fala com Jesus, a Bíblia diz que Melquisedeque diz assim: bendito seja você, Abrão, bendito seja você pelo Deus Altíssimo, e bendito o Deus Altíssimo que deu a você, Abrão, vitória. Em nenhum momento ele profere uma maldição, você percebeu isso? Em nenhum momento ele coloca mas, em nenhum momento ele coloca porém. Especificamente nesse texto, Deus enfatiza a sua bênção. Jesus aqui aparece abençoando, e abençoando, e abençoando, e abençoando. Deixa eu te falar, o sacerdócio de Melquisedeque deixa claro para mim que Deus é por mim e não contra mim. Eu não sei porque às vezes nós somos tão fáceis a comprar a ideia de um Deus que se opõe a nós, de um Deus que está ali com o chicote na mão, aguardando, vacilou, agora eu vou vir com tudo. Não é assim. Deus é um Deus que olha para você, conhece você. Ele sabe os seus pontos altos, os seus pontos baixos. Ele conhece você por detrás da foto do Instagram. Ele conhece você por detrás do carro que você anda. Ele conhece você por detrás da casa onde você mora. Ele conhece você por detrás da profissão que você carrega, do curso que você faz. Ele conhece o teu íntimo. E mesmo sabendo o que há de pior em nós, Deus nos ama como ninguém nos ama. Nos acolhe como ninguém nos acolhe. Tem um desejo de nos abençoar, Ele torce para nos abençoar. Você sabe o que é a Bíblia? Olha aqui, você sabe o que é a Bíblia? A Bíblia é Deus torcendo por você. A Bíblia é Deus torcendo por você, porque se Deus não torcesse por você, Ele ocultava de você os princípios que te conduzem à bênção. Quem pegou aí? Se Deus fosse contra você, sabe o que Ele fazia? Ele pegava o manual da bênção e tinha enterrado. Mas Ele não fez isso. Ele nos deu mapa. Sabe por que Ele nos deu mapa? Porque Ele quer que você chegue no destino. Ele te deu mapa porque Ele quer que você atravesse e chegue no final. Ele te deu mapa porque Ele está dizendo assim para você: eu não te criei para maldição, eu te criei para bênção. Para bênção, está lá. A Bíblia fala no Gênesis, no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 28. Olha isso. Que quando Deus criou o ser humano, no verso 28 diz: e Deus os abençoou. E depois que Deus os abençoou, a Bíblia diz: e disse Deus, dominem sobre tudo que existe, dominem sobre as aves, sobre os répteis, sobre tudo, sobre a criação. Olha só, Deus cria, Deus abençoa, depois Deus envia. Eu vou repetir a ordem: Deus cria, Deus abençoa, depois Ele envia. O homem não foi enviado sem a bênção, ele foi enviado com a bênção. A bênção de Deus não é uma coisa, não é um objeto. Tem gente que acha assim: não, a bênção, o que é a bênção? A bênção é um carro, a bênção é uma roupa, a bênção, não. A bênção é eu deixar de ser solteiro. Às vezes nem é, viu? Tem uns que ficam mais abençoados só. Escuta, a bênção não é isso. Bênção não é isso. A bênção de Deus, em Gênesis 1 está deixando claro,
É o empoderamento de Deus para você cumprir o teu propósito. É Deus colocar a mão dele sobre a tua vida para que você seja quem ele te criou para ser, para que você cumpra o que ele te chamou para cumprir, para que você realize o que ele te chamou para realizar. É isso. A bênção precede a missão. A bênção precede o que Deus te disse, vai e faz. Vai e traz a existência. Isso é bênção. É isso. E quando Deus criou o homem, ele criou o homem e o abençoou. E a boa notícia é que toda a bênção que o pecado nos fez perder, em Jesus nós as temos de volta, porque Efésios 1 capítulo 3, diz assim no capítulo 1, no verso 3, ele fala, o apóstolo Paulo, que nós em Cristo Jesus estamos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Você é abençoado, a bênção do Senhor está contigo. Na entrada, na saída, onde quer que você for, no que você tocar, a bênção de Deus, você é amado, você é separado, você é perdoado, você é reconciliado, você foi adotado, você foi ungido, você entende, você é santuário do Deus vivo, o Espírito de Deus habita em você, pelo amor de Deus, tem muito em você, não desperdiça essa semente poderosa que você é, jogando em qualquer lixo de solo. Você é bênção, você é abençoado. E o sacerdócio de Melquisedeque diz para mim sobre esse Deus, que me abençoa, e me abençoa, e me abençoa. Às vezes, olha que às vezes, tem gente que olha e diz assim, rapaz, eu não sei como tu faz isso. Eu não sei como você chegou nisso, porque eu sei de onde você veio, eu sei o que você passou, eu sei as suas limitações, eu sei. E você sabe que você poderia olhar e dizer assim, não, porque eu estudei muito. Não porque eu ralei muito. Não porque eu trabalho desde os 10 anos. Não porque, meu amigo, se você olhasse o meu currículo, você saberia o porquê. Se você... Mas no fundo, você reconhece, você sabe que em todas as coisas era a mão de Deus colocando o dedo poderoso dele bem atrás de você, impulsionando você, mesmo nas colinas mais íngremes, que você olhou e disse assim, nesse topo eu não chego, e Deus estava lá com você dizendo, mas você chega, porque se você não subir eu te empurro, a minha bênção está com você, a minha unção está com você. Gente, isso aqui é o inexplicável. Quando as pessoas olham, pastor, e perguntam assim, como assim? Por que a igreja é assim? Me dá uma fórmula. Você diz, a minha fórmula é Melquisedeque. A minha fórmula é Melquisedeque. O meu X-Factor é o Melquisedeque na minha vida. Simples assim. E longe de nós roubar dele a glória que lhe é devida. Longe de nós pensar que fomos nós e não a mão dele em nós. Eu vejo aqui, o louvor pode vir, todo o time pode vir. Eu vejo nesse sacerdócio um favor que constrange totalmente. Gente, o Melquisedeque aparece do nada, trazendo tudo. Ele traz o pão, ele traz o vinho, ele traz a bênção. Olha aqui para mim, Abraão pediu? Não. Abraão comprou? Não. Abraão negociou por isso? Não. Favor, graça que constrange. Mas constrange de tal maneira que depois que Abraão é abençoado, depois que o pão e vinho lhe é oferecido, o texto acaba dizendo, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo, de tudo. E com isso eu encerro dizendo uma coisa a você, faz uma conta matemática comigo. Abraão venceu quantos reis? Diga 5. O dízimo de 5 é quanto? É só fazer uma conta, 0,5. Metade de 1. Se 5 cidades ele venceu, 1/10 de 5 cidades é meia cidade. Agora, você há de concordar que Abraão já tinha, não é verdade, uma prosperidade antes daquilo, sim ou não? Então, para arredondar, meu filho, não tire não. Volte. Aí você que me quebra, calma. Não se preocupe não. Ele já tinha algo antes, sim ou não? Sim, ok. Então, meia cidade foi o que ele conquistou.
mas a outra metade do que ele já tinha, é razoável nós falarmos que quando a Bíblia diz Abraão deu o dízimo de tudo, ele pelo menos deu para Melquisedeque uma cidade, um despojo de uma cidade. Você imagina pessoas perguntando: Abraão, tu tá louco? Tu vai dar tudo isso? É muito, cara. Pelo amor de Deus. Aqui o nosso hábito, a gente dá uma ovelha, um boi, 2 no máximo. Se tu for muito rico, dá 5. Uma cidade é demais. E eu penso em Abraão dizendo: você não sabe como ele me encontrou. Você não sabe onde ele me encontrou. Você não sabe o que ele fez por mim. Você não sabe o que ele me ofereceu e me deu. Você não sabe como ele me renovou. Você não sabe como ele me abençoou. Se você não tem a revelação do que eu recebi, você não vai entender o nível da minha entrega, da minha adoração, da minha dedicação por ele. Escuta, e com isso eu quero fechar. Sabe por que às vezes nós vivemos uma vida com Deus rasa? Porque as nossas entregas para Deus às vezes são tão difíceis, tão superficiais, são tão duras, quase que não saem de nós para Deus. Sabe por quê? Porque nos falta revelação de tudo aquilo que Ele fez por nós, de tudo aquilo que Ele é nas nossas vidas, de tudo aquilo que Ele já completou por você. Ei, meu querido, começa por favor a fazer aí uma retrospectiva na tua história e a lembrar do dia que a tua cara estava coberta de sujeira, de suor e de lágrimas, vindo de batalhas, vindo de momentos de luta, vindo de guerras, vindo de oposições, e o Melquisedeque apareceu no teu caminho quando você menos esperava e você mais precisava. Lá estava ele com pão e com vinho para receber você, para amar você, para levantar você, para renovar você, para abastecer você, para ampliar os teus horizontes, dizendo para você: você não está só, não está. Aí você olha para mim e diz: pode ficar de pé, pode levantar quem está sentado, já vamos encerrar agora. Aí você diz assim para mim: João, esse negócio de andar com Jesus, esse negócio de ser de Deus, esse negócio de ser constante na igreja, constante na palavra, constante em um relacionamento com Deus, esse negócio pede muito de nós. Só fala sobre pedir muito quem não entendeu que muito mais recebemos na cruz. É por isso que eu fecho dizendo que esse sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Jesus, é digno do seu melhor. É digno do seu melhor. Dê uma cidade para ele, porque ele deu o primogênito dele por você. Vá fundo, mergulhe fundo. E para quem estiver à sua volta, não entender, não compreender, não raciocinar, não, como assim? Eu acho que você tá indo muito longe nesse negócio de Jesus. Eu acho que você está indo muito longe nesse negócio de andar com Deus, de servir a Deus, de ser fiel a Deus. Você está indo muito longe. Você vai olhar e você vai dizer: é porque você não sabe onde Ele me encontrou, como Ele me encontrou, o que Ele me ofereceu, o quanto Ele me abençoou. Porque se você soubesse, adoração, igreja, vem de revelação. Entrega e comunhão com Deus vem de revelação da graça, revelação desse favor, revelação dessa bondade. E a minha oração sobre a sua vida aqui nessa noite é que no nome de Jesus, Pai, o Senhor possa abrir os nossos olhos para ver o quão bom